Bem-vindo ao podcast O Lado Bom. Eu sou o Rodrigo Morti. E eu sou o Lupa Santiago. E semanalmente teremos um convidado bem especial, um super playlist e um bate-papo com muita música e atualidades. Sempre trazendo o lado bom. E no primeiro bloco, o outro lado. E no programa de hoje recebemos Emanuel Bonfim, jornalista, diretor artístico da Rádio Eldorado. Rádio Eldorado, onde trabalha o Lupa Santiago. Conta alguma história pra gente aí, Lupa. Bom, eu tava pensando aqui que causa que eu vou contar hoje, né? Eu tava lembrando uma vez que eu fui tocar em Salvador. De novo, Salvador. Outro dia eu contei um caos em Salvador, mas fui tocar faz uns 20 anos isso. E história de avião, acho que eu tenho um monte, mas eu vou começar nesse programa com essa. Em outros programas eu conto outros. E aí tava no voo, e um dia lindo no voo, tudo certo. Era na Varig ainda. Nossa, já contei a idade, né? Tava na Varig, e aí o avião parecia meio velho, assim, né? Mas tudo bem, eu nem não entendo nada de avião, entrei no avião, tudo feliz, o voo lindo, maravilhoso. Deu uma hora de voo, começou uma turbulência horrível, super forte, desconfortável, assim, sabe? E aquela turbulência aumentava, eu tô acostumado à turbulência, mas é desconfortável, né? Aí, eu olhando pro lado, assim, o cara do meu lado, não, fica tranquilo. Ele tava com o uniforme da Varig, assim, né? Fica tranquilo. Eu falei, poxa, obrigado, mas eu tô tranquilo, aqui realmente tá chacoalhando demais, assim. Começou a ficar insuportável a turbulência. Ele falou, não, fica tranquilo, porque turbulência, eu sou engenheiro de aviões, né? Eu cuido de aviões, da mecânica dos aviões. Olha, que coincidência. Não, ele falou, inclusive, eu tô indo para Salvador para arrumar alguns aviões lá. E ele falou, fica tranquilo que turbulência não derruba aviões. Os aviões hoje são muito modernos, eles conseguem voar sozinhos. Não precisa tanto do piloto, e tem tantos computadores, é um dos meios de transportes mais seguros. Ele falou, fica tranquilo. Claro, aquela conversa que você acredita quando você está em terra. Exato. Não, e aí eu vendo o uniforme dele, eu fui ficando mais tranquilo, né? Ele falou que é o mecânico dos aviões e tal. Nossa, falei, autoridade. Autoridade. Aí eu falei, pô, que legal, então saber que esse avião aqui tá tranquilo. Ele falou, não, eu disse que os aviões em geral são os melhores, mas esse daqui é uma lata velha. Ele me soltou essa, né, cara? Aí a gente começou descendo, cara, e tremendo pra caramba. Eu falei, pô, é uma lata velha. Eu falei, mas veja o lado bom, né? Eu falei, o lado bom é que a gente tá descendo, já tá chegando. Ele falou, pois é, mas a descida é a pior parte. Só faltava você ter do outro lado o Bonfim ou o Rodrigo Morti. Lado a lado. Toda semana, um convidado especial para bater um papo com a gente sobre atualidades e muita música. Bom, começando o bloco Lado a Lado, hoje a gente traz o grande jornalista Emanuel Bonfim. Emanuel é formado pela Faculdade de Casper Libero, ele trabalhou no jornal Estado de São Paulo, no Caderno 2, e continua no grupo como diretor artístico à frente da Rádio Eldorado. Grande Emanuel, que prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, estar junto com você e com o Rodrigo. É uma honra a gente poder bater esse papo. Obrigado. Pô, que legal. Me fala, vamos começar falando, né, da sua transição, como é que foi a transição do jornalismo impresso para a rádio? Bom, eu fiz, na verdade, duas transições, né? A minha origem é uma origem em rádio, né? Assim, sempre foi o sonho que eu alimentei na vida, em trabalhar, sempre foi em rádio, foi onde eu me dediquei desde o princípio. Antes mesmo de fazer faculdade, já tentei, de alguma maneira, estar nessa área. Só que quando eu entrei no Estadão, eu entrei pela Rádio Eldorado, ainda claro que não estava num cargo diretivo, fiz alguns trabalhos de produção, e aqui abriu a possibilidade de eu descobrir a área do impresso, né? Primeiro pela via do digital, né, editando um site que a rádio tinha antigamente, que era o Território Eldorado, né? Eu ajudei a criar esse site, a constituir ele, pensar ele editorialmente, do ponto de vista jornalístico, e aí me abriu essa área de também poder colaborar com o jornal, e mais especificamente na época com o Caderno 2. Então, eu saí do rádio para o impresso, e aí depois que eu volto para o rádio, né, quando aí eu recebi um convite para apresentar um programa, na época na Rádio Estadão, e aí eu volto aí para o microfone, volto a pensar em rádio, enfim, digamos que eu saí do rádio, fui para o impresso e digital, e depois voltei agora para o rádio,
onde eu tô até hoje. E no meio dessa trajetória, Emanuel, em algum momento você pensou que viveria uma fase tão conturbada na sua carreira, como passar por uma pandemia, como a gente está vivendo agora? Cara, de jeito nenhum, jamais imaginei. É curioso porque nós jornalistas que trabalhamos muito com hard news e lidamos com hard news, o tempo inteiro a gente está preparado para entrar numa grande cobertura de alguma tragédia, né? E a gente sente que a nossa dinâmica de vida está muito vinculada a isso. Acho que nossos familiares também sentem muito isso, né? Que a minha mulher costuma dizer que sempre tem uma desculpa, que é a coisa mais importante que está acontecendo no mundo naquele momento. Mas é também, né? Mas é. Ela fala, toda semana você tem alguma grande desculpa de alguma coisa que é muito importante para a história da humanidade. Geralmente é isso mesmo. E eu acho que a gente é um pouco assim, desesperado, né? Jornalista sempre muito próximo ao que está quente, o que está acontecendo. Agora, com esse grau, né, de extensão e de gravidade que a gente está tendo com essa pandemia, não dá para imaginar, porque afeta tudo, né? Afeta não só a nossa vida pessoal, mas a vida profissional. Pensar como, né, manter nossos trabalhos operantes diante de todas essas mudanças e desse cenário ainda sem horizonte. E para piorar, tendo uma noção mais concreta, até pela nossa apuração, de quanto o Brasil está desgovernado ao tratar a pandemia. Está conversando aqui com o Emanuel Bonfim, que é diretor artístico da Rádio Eldorado. Manuel, o rádio, né, manteve a sua força, né, mesmo com a internet, blogs, né, enfim, podcasts, toda essa loucura, essa onda, né? Você acredita que as gerações mais jovens continuam tendo o rádio como veículo de informação? E qual o maior desafio assim que você enfrenta no seu dia a dia nos microfones? Eu sinto, Lupa, pensando primeiro em público, que diferentemente da minha geração, que não tinha, evidentemente, a minha geração pega a transição, né, para a banda larga, para o digital, para os smartphones, mas eu venho ainda de uma geração analógica. Então, o rádio e a televisão cumpriam um papel muito importante de formação e referências, né? Eu vivi muito ali minha adolescência nos anos 90, então o FM em São Paulo era muito importante para essa formação, assim como a MTV também cumpriu um papel muito forte, além de outras referências na época, como pensando em público jovem. Então o rádio tinha uma força, uma expressão muito grande. Eu sinto hoje que o rádio já não cumpre esse mesmo papel, não é um fator tão fundamental como foi na minha época, porque você tem realmente outras possibilidades, outros canais muito mais próximos, né? Como principalmente o YouTube e as redes sociais. Eu sinto que há um despertar pelo rádio um pouco mais tardio, né? Pensando nas novas gerações, que vem ali a partir dos 30 anos. As pessoas já estão trabalhando e começam a sentir muita necessidade de buscar informação com qualidade. Então, eu sinto que o público de rádio envelheceu, né, para pensar em iniciar dentro do veículo. Acho que essas novas gerações começam por podcast para depois descobrirem o rádio lá na frente, né? Até porque nosso acesso à música era pelo rádio FM, né, nos anos 90, nos anos 80. Era o único meio que a gente tinha de saber o que estava acontecendo e de ouvir novas bandas. Essas gerações não têm mais esse problema com as plataformas de streaming, né? Então acho que elas descobrem o rádio muito pela via da informação, da narrativa, e depois vão também descobrir também a parte de curadoria musical, esse tipo de coisa que o rádio também pode exercer. Como explicar aquilo que todos nós aqui fazíamos, com certeza, que é deixar a fita cassete no ponto ali, ó, ouvindo a programação do rádio e soltar na hora que o programador anunciar aquela música que você ficou o dia inteiro esperando. Putz, é verdade. Exato. E eu ficava bravo com a vinheta da rádio. No meio da música, bicho. Eu queria matar também. Que é uma lógica da plástica de rádio, né? Tem o que a gente chama de carimbar ali, porque tem a identificação da emissora. Mas, por outro lado, pra gente que queria ter a música pura para ouvir quantas vezes a gente quisesse depois, era extremamente frustrante, né? Não conseguir pegar a música assim. Por falar nisso, acho que, peraí, gente, eu vou colocar a vinheta do Lado Bom agora, tá? Você está ouvindo o Lado Bom Podcast. Foi engraçado, Manoel, você falar do streaming.
Porque assim, do streaming entrando, dos jovens, né, quando tem um acesso mais fácil ao streaming, e ao mesmo tempo a Rádio Eldorado mesmo entra no streaming também, né? Agora então, quer dizer, as coisas vão se fundindo, né? O jovem pode achar ali também, né? Acaba virando uma coisa. A rádio mesmo tomou, acho que um espectro mais amplo também, né? Total. É engraçado, né? Na história do rádio, ele sempre, o veículo, o meio, sempre foi questionado o potencial de continuidade, de expressão do rádio, né? Desde o princípio, com o surgimento da televisão, depois com a internet. Sim. E é curioso que o rádio, ao contrário, sempre se mostrou muito versátil, né? E capaz de abrigar outras linguagens e outras maneiras de se comunicar. Então, com a internet, isso expandiu muito, né, com o streaming, né, porque o FM, apesar de eu considerar ainda que uma tecnologia insuperável, né, porque ele é muito prático e tem uma qualidade absurda, né, vocês que também trabalham com música sabem disso, né, mesmo às vezes o MP3 do streaming não chega à qualidade de transmissão de FM, que você consegue em emissões de rádio, além de ser muito prático. De qualquer maneira, o streaming ampliou demais, né? Você pode ser ouvido em qualquer lugar do planeta. E hoje as rádios estão abrigando outras linguagens, né? Além de redes sociais, também investindo muito em produto audiovisual, né? Nós temos realmente rádios hoje híbridas, né? Eldorado ainda não está nesse patamar, mas nós temos muitas emissoras que são híbridas, são rádios e são televisões também, de alguma maneira, transmitidas na internet. Emanuel, o que você gosta de ouvir quando não está na rádio? Vale tudo. Vale barulho de criança, britadeira. Cara, é muito louco, né? Por estar muito imerso na Rádio Eldorado, e o Lupa sabe bem porque ele está aqui nessa casa também, Eldorado é uma rádio muito especial, né? Que faz um tipo de curadoria que eu posso estar sendo um pouco cabotino, mas que é difícil de encontrar em qualquer lugar do planeta. Encontrei poucas emissoras de rádio com a proposta musical que tem a Eldorado, com a amplitude estética que ela traz e apresenta e com essa vocação de ser vanguarda, né? Tem algumas emissoras, tipo a Nova em Paris, talvez também cumpre a NPR nos Estados Unidos, mas assim, são poucos exemplos de alguém que cumpre um papel como a Eldorado. E por estar muito imerso nisso, quando eu não estou ouvindo música na Eldorado, eu gosto de ouvir podcast. Tem um ótimo para te indicar, cara. Esse é o lado bom da nossa conversa? Esse é o lado bom da nossa conversa. É mais um lado bom da nossa conversa. Mais um lado bom. Manuel, obrigado demais. Bom. Obrigado demais, cara. Você arrasou como sempre, cara. Que prazer ter você aqui, cara. Que legal. Fico muito feliz pelo convite, Lupa, Rodrigo. Torço muito pelo sucesso de vocês. Lupa faz um trabalho extraordinário na Rádio Eldorado, com edição limitada. Programa que encaixa super bem, que demonstrou... Eu já falei isso pro Lupa, acho que algumas vezes. O que mais me despertou a atenção em trazer o Lupa para o Eldorado não foi necessariamente o gênero, o jazz, e nem necessariamente o fato dele conhecer muito desse gênero, mas especialmente de identificar no Lupa um grande contador de histórias e um grande comunicador, que eu acho que é isso que move o rádio, né? Então, enfim, só para retribuir esse carinho aí também de estar participando com vocês. Eu te agradeço, você é um dos responsáveis, já falei, você é um dos responsáveis pelo lado bom, porque esse negócio de contar histórias, eu sou muito tagarela, né, cara? Eu já conto as histórias lá no Edição Limitada e aqui eu continuo as histórias, vou contando sem parar. Se me deixar, eu não paro de falar, cara. Mas obrigado. Obrigado, Emanuel, um abraço. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Lupa, um abraço. O Lado B. Aqui a gente apresenta e comenta uma playlist exclusiva elaborada pelo Lupa Santiago e por mim, Rodrigo Morte. Bom, agora a gente vai começar o lado B, que é a hora que a gente comenta a nossa playlist que a gente fez especialmente para esse episódio. E como foi o Emanuel Bonfim, né, o diretor artístico da Rádio Eldorado, e ele ouve de tudo e conhece de tudo, eu resolvi fazer uma homenagem para ele. Eu tenho um programa lá com Edição Limitada, que é um programa de jazz. Eu resolvi separar do playlist da Edição Limitada, que tem nas plataformas, tem no Deezer. Eu resolvi separar aqui para a nossa playlist do Lado Bom Podcast, número 6, algumas músicas que eu acho essenciais, sensacionais desse playlist do Edição Limitada. Vamos começar com Lou Donaldson, com a música Cherry. Lou Donaldson é um saxofonista, ele tocava com Art Blakey nos anos 60, 50, 60, fez uma carreira solo brilhante. E esse disco é muito engraçado, chama Good Gracious, com o Grant Green na guitarra,
John Payton e o Ben Dixon. Com órgão e bateria, é muito legal mesmo. A segunda música do playlist é 12, uma música que eu gosto muito, inclusive eu gosto de tocar ela ao vivo. Música do saxofonista israelense chamado Eli Degibre, é um cara novo, ele tá arrasando por aí, tem vários discos muito bons, essa música tem uma melodia lindíssima. A próxima faixa é o Nobody Else But Me, interpretação do Brad Mehldau, tá no The Art of the Trio, o primeiro disco de uma série que ele fez, né, Lupa, nesse formato de trio de jazz, né, piano, baixo e bateria. E esse é um discaço com grandes clássicos que a gente chama de standards, o repertório standard, né, do jazz. Gravou Blackbird dos Beatles nesse disco também. Enfim, é o primeiro de uma fase muito inspirada desse grande pianista, o Brad Mehldau. O Brad Mehldau, ele gravou alguns discos solos, alguns discos em quarteto com outros, mas o grande lance dele mesmo é o trio, né, cara? O nome desse disco é importante, né? The Art of the Trio, né? Porque ele realmente é um dos caras que desenvolveu essa arte, assim, é impressionante. E a próxima? O que a gente tem? A próxima é Liberty City. Putz, essa música marca a minha vida, porque eu ouvia desde que era moleque, essa música com o Jaco Pastorius, né? Até tem o Herbie Hancock também na gravação, é do disco do Jaco, que eu acho até o melhor dele, Word of Mouth. E essa música é a coisa mais linda do mundo. Ela é grande, é uma música grande, é engraçado, tem uma melodia linda, um arranjo maravilhoso, aí no meio vira um solo assim, de todos, tem um solo de cada um, aí tem o solo de todos, mas logo volta a melodia, é super pra cima, ela parece uma confusão, mas tá super bem organizada. A música é demais, cara. E a última é o Jazz Crimes, do Joshua Redman, do disco Elastic. O Joshua Redman, filho do Dewey Redman, é um dos grandes saxofonistas da atualidade, e ele tem vários discos bons. É difícil escolher uma coisa dele, mas eu fiz alguns programas lá da Edição Limitada sobre ele. Ele é um cara da pesada, ele toca, ele é bem versátil, ele toca várias formações diferentes, vários estilos diferentes, e esse disco, essa banda Elastic dele, é muito interessante, porque era também órgão, bateria e sax, e era meio funk. Essa Jazz Crimes foi o maior sucesso deles, é um jazz funk, mas de altíssimo nível. Obrigado pela audiência, eu sou o Rodrigo Morte e esse foi o Lado Bom. E eu sou o Lupa Santiago, sigam a gente nas redes sociais, o Lado Bom Podcast. Valeu e até a próxima.